É um assunto interessante que a gente vai falar agora. Você que às vezes nunca ouviu falar sobre isso, preste atenção, porque é válido, porque é um novo momento que estamos vivendo e é uma nova atualização aí do nosso dia a dia. Como detectar, Emily, se um conteúdo foi criado pelo ChatGPT e outras inteligências artificiais? A inteligência artificial é capaz de produzir escrita, imagens, música e vídeo cada vez mais semelhantes aos humanos. Houve relatos de estudantes usando a tecnologia para trapacear, por exemplo, além de várias outras aplicações. No entanto, há também casos de professores que usam a inteligência artificial para provar que os seus alunos trapacearam. Há também uma ocorrência recente de um fotógrafo que venceu uma competição enviando uma foto gerada por inteligência artificial em vez de uma que ele mesmo tirou. Nesse caso, o fotógrafo teve boas intenções e devolveu o prêmio após expor o que havia feito. Felizmente, existem alguns métodos bastante precisos, por enquanto, para detectar onde os trabalhos foram criados com a ajuda da inteligência artificial. À medida que o conteúdo criado por inteligência artificial se torna mais comum, seu potencial de causar consequências perturbadoras e potencialmente prejudiciais aumenta. Um grande exemplo é o fenômeno das deepfakes, onde podem ser feitas imagens realistas de vídeos ou pessoas que parecem fazer ou dizer coisas que nunca fizeram. Parte disso pode parecer até engraçado, mas existe o potencial de ter consequências danosas para as pessoas envolvidas ou para a sociedade em geral, caso influencie processos democráticos, por exemplo. Se for usado por alunos para colar em redações e exames, pode prejudicar a integridade dos sistemas educacionais e a reputação de escolas e faculdades. Isso pode resultar em uma preparação inadequada dos alunos para as carreiras que desejam ingressar e na desvalorização de diplomas e certificados. Tudo isso destaca a importância de medidas robustas para educar o público sobre os perigos da inteligência artificial e, sempre que possível, aplicar a prevenção. Sem que esse problema seja resolvido, a inteligência artificial pode levar à desinformação e à manipulação e danos generalizados. Então a gente está falando nada mais, nada menos, porque o que é uma inteligência artificial? É uma inteligência desenvolvida para se igualar à inteligência humana, porém com um resultado absurdamente rápido. Foi claro, Emily? Porque eles estão tentando imitar o quê? O raciocínio humano. É como se você fosse ter pegar um conselho com uma pessoa. A Emily, por exemplo, é uma jornalista. Emily, faz um texto para mim ou me ajuda a desenvolver o texto. Agora a pessoa vai no ChatGPT e coloca assim, ó, quero desenvolver um texto sobre automóveis para postar no meu Instagram de venda de veículos. Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer ali um texto. Isso, eu estou usando o ChatGPT para uma coisa boa, certo? Uhum. Que é como tudo na vida, a gente pode usar para coisas boas e para coisas ruins. Mas, Larissa Salles, o grande medo da população é as pessoas que estão usando isso aí de forma errada. Com certeza. Já usou ou não? Não, eu não... A gente estava até falando antes sobre isso, né? Eu não entendia muito bem o que era. E pelas matérias que eu vejo, assim, eu não tenho muita vontade de me envolver, sabe? Quando eu vejo, tudo que eu vejo relacionado a ChatGPT me dá um certo receio, assim, por essa questão de inteligência artificial, de Parece que eles vão entrar consumo na nossa dos nossos vida, né? dados, Aí eu tento me afastar, por mais que uma hora seja inevitável. Como é desconhecido, É, a gente tem esse receio. exatamente. Mas é igual, por exemplo, tem registros de quando surgiu a notícia que teria internet. Que a internet chegaria. É verdade, Pensa no que é a internet, gente. é E verdade. como era para as pessoas que não tinham esse acesso que a gente tem hoje, como elas receberam essa notícia. Então eu olho para inteligência artificial com receio, mas também eu procuro não me assustar tanto, porque é uma inovação que a gente vai ter que se adequar. E daqui a como veio pouco, assim internet. como a internet, vai ser algo que não tem como ficar sem. Mas A gente assim, acaba ficando dependente pois daquilo. Mas é estranho, mas eu tento não me apavorar, entendeu? Porque eu sei que se você for olhar um robô que vai fazer tudo, então vai substituir profissões, se você começar a pensar nisso, você pira.
Mas eu tento não me apavorar, porque você tem que entender, né? Ninguém é totalmente aprofundado nessas questões. Mas existem algumas ferramentas que você pode utilizar para poder identificar. Eu sei que muitas delas ainda não estão acessíveis, né? A gente ainda não está... a gente não vai ler um texto e achar que é inteligência artificial, porque isso ainda não está tão no nosso cotidiano. Mas em breve estará. Em primeiro lugar estão as ferramentas digitais que usam seus próprios algoritmos de inteligência artificial para determinar se um texto, ou se uma imagem, ou um vídeo foi criado usando a inteligência artificial. Então, assim, a ferramenta é a própria inteligência artificial que vai tentar identificar se foi usada a inteligência artificial. É difícil entender, né? Mas eles usam dos atributos que eles já têm para identificar textos que usaram aqueles atributos. Textos, fotos, Sim. enfim. Outra questão é que, reconhecendo a ameaça que os vídeos e imagens gerados por inteligência artificial podem representar para a segurança nacional, organizações militares de alguns países começaram a tentar combater isso. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou algumas ferramentas que visam determinar se as imagens foram criadas ou manipuladas por inteligência artificial. Uma das ferramentas, conhecida como Mad4, funciona comparando a imagem gerada por inteligência artificial com imagens do mundo real, procurando por sinais reveladores, como variações no efeito de iluminação, coloração, ou seja, eles vão ter que olhar detalhadamente para descobrir. Tem que ter uma ferramenta para identificar isso, porque uma ferramenta. se você olhar ali simplesmente, você não acredita. Só se for algo discrepante, então, né? por fim, é isso. Você também tem que julgar. Você tem que olhar ali como um ser humano e ser crítico ali diante do conteúdo que você recebe. Os seres humanos têm esse senso que, embora não seja infalível, pode ajudar quando se trata de determinar a autenticidade. Por exemplo, para quem tá, só para contextualizar, né? O Neymar jogando bola numa quadra aqui de Volta Redonda. E sem ninguém em volta dele. Claro que algum dia ele pode jogar bola numa quadra aqui, mas é quase que impossível isso acontecer. Mas numa foto, a imagem será essa. Só para você entender mais ou menos aí. E aí se aplica aquele exemplo que eu já falei, que é do Joe Biden dançando e cantando Baby Shark. Exatamente. Ele faria uma coisa dessas? Então você tem que olhar e falar, será que isso é verdade? Tem que ter esse senso crítico que às vezes a gente não tem nem para notícia falsa, né? A gente recebe, às vezes, e compartilha, nem abre o link para ler. Será que a gente vai ser tão detalhista a ponto de tentar identificar se é verdade ou não? Mas esse é o mundo que a gente vai viver daqui para frente. A gente vai ter que desconfiar de todas as informações, todos os conteúdos que a gente receber. Às vezes você está se perguntando aqui, o que é isso que eles estão falando, que assunto complexo, não estou entendendo nada. A gente está falando de inteligências artificiais. Algumas desenvolvem imagens, que, por exemplo, é essa que a Emily deu exemplo aqui. Quer ver uma que todo mundo acreditou, muita gente acreditou? Uma foto do Papa usando um casaco grandão, todo... Como que é aquele casaco? Tipo o bonecão da Michelin. Esse casaco até meio fashionista. Essa imagem foi criada por inteligência artificial e ela é perfeita. É difícil verdade. você conseguir identificar, mas é uma foto falsa que enganou muita gente. Muita gente acreditou que era, de fato, o Papa saindo na rua com aquele casaco todo fashionista, mas na verdade não era. Foi uma imagem criada por inteligência artificial. Esse é um exemplo de imagens criadas por inteligência artificial, mas tem também o exemplo de textos, que a gente está falando aqui hoje especificamente do ChatGPT. E como eu falei, gente, é um aplicativo que você coloca o que você precisa de texto. Ele vai dar o texto para você, todo descrito. Emily, você já testou o ChatGPT? Nunca. É assustador. Qualquer coisa que você perguntar para ele, ele desenvolve um texto para você. Então, gente, as pessoas estão tendo acesso a uma ferramenta que, como eu posso dizer, é quase que um conselheiro, Larissa Salles, que te responde em tempo real. Se eu colocar, tipo, legenda para uma foto feliz no Instagram. Não, isso aí é uma coisa mais básica do mundo. Faz um texto, faz uma pergunta complexa. Não vou conseguir. Uma receita de bolo sem lactose, com morango e... Exato. Aí ele vai desenvolver. Ele vai te dar a receita. Por quê? Ele pega todas as informações do universo que estão disponíveis para esse sistema e coloca ali. Tem quanto tempo que você baixou? Eu não baixei ainda. Você não baixou? Não, eu só tenho acesso a alguns conteúdos que eu peço para um amigo meu, ele me manda.
Eu tenho medo também. Mas eu vou baixar, porque não tem como. Eu tô te achando muito moderninho. Não, eu vou te dar um Não, ele exemplo. está apaixonado pelo chat. Não, gente, eu tô assustado, porque de fato é uma ferramenta aí É que... pago? Eu acho que não é pago não. Olha só, a pergunta que eu fiz aqui, só por brincadeira, né? Para saber, porque eu tava na dúvida, eu preciso dar brinde, se um cliente comprar o carro comigo, que brinde que eu devo dar? Aí, a pergunta feita para o chat de GPT, tornar-se um especialista em venda de automóveis, torna-se, quer dizer, tá falando para o chat GPT, se tornar um especialista em venda de automóveis e me sugerir brindes para clientes e de médio e alto padrão quando compra carro. Aí ele mandou kit de cuidados automotivos, ele mandou uma lista de brindes que eu posso ter para quem compra carro. Só para você ter um exemplo da inteligência artificial. Aí mandou uma lista aqui com 10 itens, por exemplo, Emily. 10 sugestões de brindes que eu posso dar para um cliente que compra carro. Entendeu? E todo mundo tem uma pergunta para fazer para o chat GPT. Então, parece até que está patrocinado já, né? O chat GPT está anunciando com a gente. Mas, enfim, é para você usar e cuidar também. E é isso. A gente queria trazer essa informação para você, porque eu aprendi há pouco tempo. Larissa Salles não quis nem estudar para não ficar preocupada aí com esse assunto. Você já conhecia, né, Emily? Eu conheço de pesquisar, mas nunca entrei.